Olá, boa noite. Estamos chegando no 36º dia, uma jornada de 40 dias de uma missão que foi dedicada para eu fazer neste ano de 2023. Estou fazendo, às vezes não tenho assim uma capa de apresentação bonita como deveria, porque eu não sei fazer e dependo de algumas pessoas que se prontificou a fazer, mas por alguns motivos não consegui fazer. Vou tentar ver se pelo menos no 40º dia eu consigo fazer o último capítulo com uma capa bonitinha para que possa ficar como lembrança. Mas estou fazendo com toda a dedicação. Jesus Cristo diz: fundada e propagada na terra a igreja das trevas e da maldade, do crime, contra o Redentor dos homens e contra os homens, para interromper a missão do Redentor e impedir os decretos divinos. Levantou Satanás a terceira revolta na terra e fez os homens adorarem o poder das trevas, obedeceram o crime e seguiram as trevas em lugar da verdade. Cega e enganada a humanidade na terra, tornou-a cair nas trevas e no cativeiro de Satanás, inimigo do gênero humano. Jesus Cristo, que sabia e esperava a terceira revolta de Satanás contra os homens na terra, fez completa e perfeita a obra da redenção, porém deixou aberto o círculo da redenção para fechar no último combate das trevas contra a luz e da calúnia contra a verdade. Jesus Cristo chama e avisa a humanidade na terra que neste século fecha eternamente o círculo da redenção e o trono de Deus permanece em paz na terra e no céu, sem guerra e sem combate dos seus inimigos. Isto é uma promessa de dar forças para nós continuar lutando para vencer. Jesus Cristo mostra a confusão e o engano de Satanás na terceira revolta, quando subiu ao paraíso pedir justiça contra a humanidade que ele tinha enganado na terra, voltou confundido e enganado, sem sentir. Jesus Cristo disse que ia fazer um grande chamado da humanidade ingrata na terra para que voltassem ao caminho real, a luz e a verdade, e Satanás compreendeu que, como o chamado era grande, seria feito nas grandes capitais do mundo, e se preveniu contra Jesus Cristo, preparando a impiedade e o poder das trevas em todo o trono da terra, e particularmente no nascente, porque Jesus Cristo disse que não mudava de caminho, de figura, nem de caminho. Satanás compreendeu que Jesus Cristo falava sobre o caminho da terra e mandou logo acender de novo o ódio e a impiedade contra Jesus Cristo por aqueles lugares onde ele havia passado antes da redenção. Como Jesus Cristo disse que não mudava de figura, Satanás compreendeu
que como Jesus Cristo era o Rei do céu e da terra, tinha de vir como Rei, e por isso tomou esta providência de o ódio e a soberba contra Jesus Cristo e contra todos os reis que acreditassem e adorassem a Jesus Cristo na sua igreja na terra, para que quando Jesus Cristo viesse, não tivesse o acolhimento dos poderes públicos na terra e encontrasse a guerra contra a sua pessoa e o seu novo chamado na terra, e assim ficasse interrompida a sua missão e impedido os decretos da majestade divina sobre os homens na terra. Jesus Cristo diz: os enganos e a confusão de Satanás contra Deus e os seus decretos serão sempre eternamente confundidos. E tem que ser, né? A alegria no peito quando vê essas promessas de Cristo que faz com que nós se sentimos protegidos por Ele. O maldito rei da soberba e da maldade esperava Jesus Cristo fazer o seu grande chamado em uma grande província e entre as grandes nações, e Jesus Cristo fez em um recanto da terra. Satanás esperava o testemunho da luz e da verdade ser dado no nascente, e Jesus Cristo aparece no poente. Esperava Satanás que Jesus Cristo aparecesse na terra pelos caminhos e lugares onde haviam seguido antes da redenção. Jesus Cristo apareceu entre os pobres e pequenos, sem deixar o seu caminho, sem deixar o seu primeiro caminho da penitência e da humilhação. Esperava Satanás Jesus Cristo entrar novamente em Jerusalém como Rei do céu e da terra, cercado de grandezas. Jesus Cristo aparece como Redentor humilde na Sagrada Eucaristia, cercado de pobreza e mostrando, como disse, o testemunho da luz e da verdade e a infalibilidade de sua palavra. Jesus Cristo disse: tudo foi surpresa para Satanás no grande chamado de Deus na terra e no testemunho da luz e da verdade, pois esperava Satanás que este testemunho fosse dado em Jerusalém e em Roma. Esperava que o enviado de Deus para fazer o grande chamado na terra e mostrar a fé inabalável nas palavras e nas promessas de Jesus Cristo, a obediência completa e absoluta a Deus, acima de todos os poderes da terra, fosse o Papa o encarregado desta missão, ou uma outra autoridade de alto poder na terra. E que surpresa para o inimigo da luz e da verdade, quando viu e ouviu em um recanto da terra, em um lugar esquecido dos grandes do mundo, bradar nos ouvidos da humanidade o chamado de Deus na terra, e encarregado deste chamado, um simples sacerdote, humilde e desconhecido aos olhos do mundo. Rompeu-se diante dos olhos da humanidade o véu que ocultava Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia, e viu-se descoberto a realidade e o testemunho da palavra de Deus, como afirmou e disse quando fez este mistério. Jesus Cristo diz: fiz assim para maior castigo e confusão de Satanás, a maldade e soberba de sua terceira revolta, e aprovar mais uma vez o poder infinito e soberano de Deus, que castiga e confunde o inferno
com uma redenção no nascente e outra no poente, em testemunho da verdade e da luz, uma no princípio e outra no fim, diante do império e do peso da palavra de Deus, todos os poderes se curvam ou se confundem quando Deus manifestou a luz e a verdade. Todos se curvavam e adoravam a luz e a verdade, reconhecendo e crendo a realidade e o testemunho da palavra de Jesus Cristo no escuro da terra e no esquecimento que dormia a humanidade. Apesar de tudo isto, o testemunho da verdade e da luz foi como um novo sol que apareceu no poente contra as trevas da noite, e Jesus Cristo ordenou e mandou de toda parte, ricos e pobres, sábios e ignorantes, padres e seculares, que viessem ver o testemunho da luz e da verdade, e obedecendo o grande chamado que Deus havia feito à humanidade na terra, nenhum resistiu à ordem de Deus, só pelo chamado de Deus e sem convite de ninguém da terra, se levantaram e vieram de toda parte, testemunho de todas as classes, e chegando no lugar determinado por Deus para a reunião do grande chamado e para dar testemunho da luz contra as trevas e da verdade contra a maldade e da calúnia. Todos vieram dentro do círculo da redenção, o testemunho da luz e da verdade na Sagrada Eucaristia. Jesus Cristo mostra o testemunho e a realidade de sua palavra. Todos humildes e reconhecidos, curvados, adoravam os decretos divinos e diziam: Jesus Cristo se manifesta na terra, na Sagrada Eucaristia. Não há dúvida, é a realidade do que disse Jesus Cristo sobre este mistério. Levantou-se um trono de luz e verdade na terra, no qual a majestade divina é glorificada dia e noite. Jesus Cristo reconhecido e adorado pelos filhos dia e noite, adorado e reconhecido pelos filhos da luz e da verdade na Sagrada Eucaristia. Todos os pecadores procuravam se reconciliar com Deus e recebiam cheios de fé a Jesus Cristo na Eucaristia. Foi um brado que retumbou na terra e fez tremer o inferno, o chamado de Deus. Jesus Cristo é fiel e infalível nas suas verdades e nas suas promessas na terra. Hoje podemos dizer que foi um dos melhores dias da Quaresma, e aqui podemos afirmar que este humilde sacerdote, chamado Cícero Romão Batista, podemos dizer que ele foi enviado por Deus no século XX para testemunhar a real presença de Jesus na Sagrada Eucaristia, e muitos foram testemunho na época. Na boca de Maria de Araújo foi testemunhado o grande mistério de Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia, e este mistério está provado em todos os lugares do Ceará, e este grande mistério marcado nesta profecia de revelação, e eu posso afirmar
que não tenho dúvida que meu padrinho Cícero foi o enviado de Deus para sustentar os pobres pecadores no fim dos tempos, e eu sou um devoto verdadeiro de meu padrinho Cícero, e através dele eu estou tendo a força e a oportunidade de declarar este testemunho, que meu glorioso Padre Cícero, desde a minha infância até o dia de hoje, tem me conservado uma fé inabalável na Eucaristia, e guardei estes mistérios para ser revelado nos anos de 2023, e hoje estou cumprindo, e posso dizer, como o velho Simeão, hoje eu tive o grande prazer de sentir o que é Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia. Tenham todos uma noite feliz, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.